Começando o Resenha 90, o seu podcast de futebol carioca, eu sou Samuel Benassi. Eu sou o Luiz Guilherme. E vamos para mais um giro da rodada, nesse episódio em formato especial da Copa do Mundo de Clubes, que já começou nessa semana e os clubes cariocas já estrearam. Vamos começar falando pelo Botafogo, que foi o primeiro time que jogou do Rio de Janeiro. Jogou no domingo, dia 15, e venceu. Ganhou de 2-1 o Seattle Sounders. É uma estreia importante, né? É uma vitória que, dos 3 jogos que o Botafogo teria pela frente, era teoricamente o mais fácil, porque os outros adversários, tanto o Paris Saint-Germain quanto o Atlético de Madrid, tecnicamente são muito mais fortes que o Seattle. Então foi uma vitória importante do Botafogo, que, como a gente já ressaltou aqui, apesar de não ser o campeonato que os clubes cariocas e brasileiros no geral chegam achando que tem uma grande chance de ganhar pela diferença técnica e pelo momento, é um passo importante, uma vitória que vale muito dinheiro, cada vitória vale. Então, mesmo diante dessa dificuldade, desse cenário muito difícil, o sonho continua vivo. Então, essa partida que o Botafogo saiu vitorioso é essencial para tentar avançar de fase. É um grupo tão difícil, né? O Botafogo vai enfrentar o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid ainda. Então é um grupo que, assim, não pode perder, ainda mais um jogo que é mais fácil, né? Tecnicamente falando, que é contra o Seattle Sounders. O Botafogo jogou bem, acho que deu mole ali de tomar um gol. Um gol que pode custar caro mais pra frente, porque enfrenta 2 equipes europeias de alto nível. O PSG acabou de ser campeão da Champions. É o que seria mais ou menos uma final de Mundial, praticamente. Vendo que o Botafogo é o último campeão da Libertadores e o PSG é o último campeão da última edição da Champions League. Então vai ser um jogão, esse jogo Botafogo-PSG. Mas antes, voltando a falar um pouco do jogo contra o Seattle Sounders, gostei bastante do Igor Jesus, atacante que vai sair, vai para o futebol europeu, mas marcou um gol, né, de cabeça, foi muito bem. Gostei da partida do Botafogo. Acho que o Renato Paiva ainda é um pouco teimoso, assim. Eu não gosto de algumas atitudes que ele toma, né, como essa questão dos 3 volantes, mas enfim, o que importa são esses 3 pontos iniciais. Dá para sonhar, segurar um empate, quem sabe, contra o PSG, que a gente viu o Fluminense contra o Borussia, que mais tarde a gente vai falar um pouco. Eu acho que dá até para o Botafogo, quem sabe, segurar um empate. Perder de 1-0 às vezes é lucro, dependendo de alguns lances, mas eu acredito aí que o Botafogo possa pelo menos fazer um gol contra o PSG, cara. A verdade é que é uma partida dificílima, que o Botafogo vai... É muito difícil adivinhar como o Botafogo vai, se vai se propor a jogar, se vai ficar recuado, sonhando com um empate que seria excelente para o Botafogo para se classificar. O PSG que goleou o Atlético de Madrid, o outro adversário europeu do grupo. Então o Botafogo caiu nessa pedreira que tem pela frente. E o jogo acontece hoje, no dia 19, na quinta-feira. Então é uma partida essencial. Se o Botafogo ganha, que é um caso muito difícil, o Botafogo praticamente se garante já na classificação e seria algo muito inesperado. Apesar de que, como você falou do caso do Fluminense, os brasileiros estão tendo uma certa equiparação, é claro, né, contextos diferentes, momentos de temporada diferentes. Mas é muito legal ver o passo que os brasileiros deram nesse novo formato, nesse novo campeonato, de mostrar que talvez a diferença que o Brasil tenha em relação aos outros pode ser um pouco menor do que a gente imagina. Eu acho que não pode ter medo, mas também não pode entrar achando que vai conseguir golear um clube que está jogando tão bem. Eu acho que vai dar jogo, vai ser um jogo legal de assistir. Espero que o Botafogo pelo menos faça um jogo de igual para igual. A gente que está na função aqui como analista, como jornalista para comentar sobre o jogo, vai ser legal a gente ver o time brasileiro jogar de igual para igual com o PSG. Essa semana também que vai ter Flamengo e Chelsea, então vai ser bacana essa situação dos times brasileiros jogarem de igual para igual. E eu tô gostando, cara. Essa primeira rodada, os clubes brasileiros foram bem. Eu acho que o pior jogo foi Palmeiras e Porto, porque o Palmeiras perdeu muito gol, mas jogou melhor do que o Porto. Mas eu acho que a partida mais legal foi do Fluminense contra o Borussia Dortmund, mesmo sem a vitória. Mas o amasso que o Fluminense deu, isso a gente vai falar mais na parte do Fluminense, foi bem legal, bem interessante. O próprio Flamengo também, o Botafogo. Então, cara, tô gostando bastante desse Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes, tá me surpreendendo muito. Há uns anos atrás, quando falávamos dessa Copa do Mundo, eu era totalmente contra. Hoje eu sou extremamente a favor. Acho que o formato é bem legal. As torcidas fora do país tá bem legal, não só de clubes brasileiros, mas também os clubes sul-americanos. Não é que nenhum deles até agora, nessa primeira rodada, perdeu para times europeus. Então, tá bem legal. Eles estão vendo o potencial e o bom futebol
dos clubes sul-americanos. Então, cara, tá bem legal de assistir. Espero que o Botafogo faça um jogo de igual para igual. E sem medo, Botafogo, vamos para cima. Indo agora pro Flamengo, que também venceu na estreia contra o Esperance da Tunísia, time de Ian Sassi, que eu falei aqui que ia fazer um gol e não fez. Mas o Flamengo estreou jogando muito bem. O outro carioca, dos 3 que estão na competição, que venceu. O grupo do Flamengo não é um dos mais difíceis, a gente não acompanha exatamente todos os times, é claro, é bem importante deixar isso claro. Porém, era uma partida que não só a gente, como acho que a grande maioria das pessoas, até as casas de aposta, que de certa forma são um parâmetro importante para a gente ter um termômetro da expectativa do jogo, apostavam o Flamengo como um grande favorito para a partida, e o Flamengo venceu. Talvez pudesse ter feito mais gols, mas o que importa são os 3 pontos, ainda mais numa competição como essa, em que a vitória, como eu falei no caso do Botafogo, financeiramente falando, é muito atrativa, então o Flamengo aproveitou, já chegou com uma vitória logo de cara, teve a estreia do Jorginho, tão esperado, que foi bem, deu uma assistência. Então, acho que talvez o Pedro não tenha tido um jogo tão interessante assim, mas é um jogador que ainda assim é muito importante, tem uma qualidade muito grande, que, enfim, ao longo da competição pode ter outras boas partidas. Mas, no geral, o Flamengo jogou bem e, nesse momento, conseguiu a liderança do Grupo D e empate em saldos com o Chelsea. Gostei da estreia do Flamengo, eu acho que esse time pode surpreender e até vencer o Chelsea já na próxima partida. Gostei do Jorginho, o Léo Ortiz, como sempre, jogando muito bem, Luiz Araújo, importante demais, e ele, claro, Arrascaeta, o grande camisa 10 do Flamengo, o melhor gringo aí no futebol brasileiro, claro, tem o John Arias também, que é fenômeno, mas o Arrascaeta joga um futebol, assim, maravilhoso, exorbitante, há uns 2-3 anos, está jogando muito bem, fazendo muito gol, essa fase artilheira dele tá... Esse ano talvez seja o melhor ano dele como artilheiro, né? Fazendo muito gol, jogando muita bola. O Flamengo foi muito bem, mas agora vai pegar o Chelsea. A gente sabe que esse Chelsea não vem tão bem na Premier League nos últimos anos, vem se reestruturando, contratando jogadores jovens. O próprio Andrei, ex-Vasco, está no banco, muito bom jogador. Esse time do Chelsea é bom, mas eu acho que o Flamengo pode se surpreender, pode vencer. O Flamengo tem que tomar cuidado com alguns jogadores, como Cole Palmer, o Enzo Fernandes, que já quase foi pro Flamengo, teve uma briga com o Léo Ortiz no último jogo do Brasil e Argentina. Pedro Neto, português, que é muito bom de bola. Eu, particularmente, não achava ele tão bom. Mas nesses últimos dias, assim, assistindo esse jogo do Chelsea e do LAFC, e também a final da Nations League, né, de Portugal, eu vi que ele tem muita qualidade, é um bom jogador. Me pode dar trabalho pro Flamengo de Filipe Luís. Vai ser um baita jogo nessa sexta-feira, às 3 horas da tarde, no estádio Lincoln Field, na Filadélfia. Torcida do Flamengo que deve em peso no estádio, então, cara, vai ser um jogão e eu tô muito animado para ver esse jogo. É outro confronto entre um brasileiro e um europeu, o quarto, né, levando em consideração que o Botafogo ainda vai jogar. Então, eu acho que para os brasileiros, principalmente para os cariocas, são os 2 grandes confrontos da rodada, né, Flamengo e Chelsea, Botafogo e PSG. Então, a gente até vê pessoas falando que não conseguem não torcer, mesmo que seja um rival, por exemplo, o vascaíno, falando que torceu para o Fluminense, por exemplo, contra o Borussia. Então, nós aqui, até como comunicadores, vemos esse jogo de uma forma muito legal, muito positiva. Então, eu acho que a gente vai ter uma expectativa sempre positiva para esses confrontos, ainda mais depois do que o Fluminense fez, que a gente vai falar um pouco. Então, é o primeiro desafio europeu de Filipe Luís. E pela fase que o Chelsea vive, que não é a melhor, como você falou, nos últimos anos, e também pelo elenco do Filipe Luís, muito gabaritado, um dos melhores da América do Sul, talvez o melhor, eu acho que tem jogo sim. E o Flamengo pode até surpreender com uma vitória. Indo agora para o jogo do Fluminense, o jogo mais legal que foi dessa rodada, na nossa opinião aqui. Fluminense e Borussia Dortmund 0-0, mas ficou um gosto que dava para ser uma vitória do Fluminense. Uma partidaça do time de Renato Gaúcho, uma ótima partida de John Arias, Martinelli e Hércules jogando o fino da bola, a defesa muito bem, o próprio Freitas, jogador tão criticado pela torcida, fez um bom jogo. O Everaldo, antes daquele lance onde ele não finaliza e toca para o Canóbio, fez uma ótima partida, uma partida sem bola ali, fazendo pivô, ajudando o time ofensivamente e defensivamente também. O próprio Canóbio, que perdeu aquele gol que o EV toca para ele,
fez uma boa partida voltando para marcar, fechando a linha de laterais ali, o Samuel Xavier fazendo quase um terceiro zagueiro ali. O Fluminense jogou muita bola e foi por um detalhe que não venceu essa estreia da Copa do Mundo de Clubes. O Hércules teve um jogo excelente, jogou muita bola. E como você falou sobre a questão do EV, é um jogador que peca muito, que deixa de finalizar ou não finaliza tão bem. Então, é claro que a gente precisa reconhecer o trabalho sem a bola, o trabalho posicional dele, ali na participação das jogadas, mas ele é um centroavante, ele tem que saber pelo menos finalizar e ameaçar o goleiro adversário, fazer ele trabalhar e fazer gols também, né, que é importante. Então, é uma questão dele meio sensível, que atrapalha bastante. Foi aquela grande chance que ele preferiu tocar a bola para o Canabo chutar, que foi mal finalizada, foi muito em cima também. Foi o grande lance do jogo, que poderia ter feito o Fluminense vencer o Borussia Dortmund, que foi algo muito possível de acontecer. A equipe alemã não teve tantas chances, teve uma pertinho no final que o Fábio, o goleiro que parece que vai jogar até os 80 anos em alto nível, que nunca para de jogar bem, fez mais uma defesa importantíssima desde que chegou ao Fluminense e que pode sim ter feito o Fluminense se classificar, dependendo do resultado dos próximos jogos, porque um empate contra o Borussia, o próprio Renato Gaúcho falou que antes do jogo seria um cenário perfeito não, mas um cenário muito bom, que eles aceitariam, mas depois de todo aquele desempenho do Fluminense, que surpreendeu e jogou tanto, a vitória poderia ter chegado, mas não veio. O próximo confronto do tricolor das Laranjeiras será contra o time da Coreia do Sul, o Ulsan, no sábado, dia 21, às 7 horas da noite, no MetLife Stadium. Lembrando que o Ulsan, ele perdeu na estreia contra o Mamelodi Sundowns, então ele é o lanterna do grupo. E, cara, é um jogo perfeito pro Fluminense. Eu, particularmente, se eu fosse o Renato, colocaria o Ganso, tiraria talvez o Nonato, que foi bem também, contra o Borussia Dortmund, mas eu colocaria o Ganso para armar melhor o time, vendo que o Ulsan é um pouco mais fraco que o Borussia, né? Todo mundo percebeu isso na partida com o Mamelodi Sundowns e tudo mais. Já imaginava que o Ulsan seria o time mais fraco desse grupo do Fluminense. Colocaria o Ganso, que não jogou contra o Borussia. Eu até entendi o que o Renato quis fazer, com 3 volantes ali, segurando bastante a marcação e também subindo para atacar. O Ganso não tem esse poder de marcação como os outros jogadores, então eu acho que eu colocaria o Ganso só para armar e tentar botar o Fluminense mais ofensivamente. E claro, né, Germán Cano, por mais que não esteja 100%, tem que ser titular contra o Ulsan para fazer o que o time não fez contra o Borussia Dortmund, que é gol, e tentar essa classificação o mais rápido possível. Você falou sobre a questão de todo mundo ter visto a disparidade técnica. Sinceramente, não sei se todo mundo assistiu esse jogo, mas uma surpresa positiva que eu tive foi que eu assisti o jogo no celular, na rua, o jogo do Fluminense. E não só eu, mas muitas pessoas perto de mim, transporte público, quando eu passava eu via que estavam assistindo o jogo. Então, você falou sobre a questão do campeonato ser ou não bem visto, que gerou muitas críticas quando ele foi anunciado, mas parece que, pelo menos no Rio de Janeiro, já caiu no gosto do povo, porque tem se debatido muito, tem se visto muito, independente de onde você está, nos lugares, nos bares. Então, o brasileiro, pelos jogos, né, tão atrativos, não só dos próprios clubes, até dos rivais ou de outras equipes, tem gostado, né, tem assistido. Então, eu acho que, nacionalmente, é um campeonato com uma grande aceitação e um grande acerto até agora. A ideia desse campeonato é ser uma Copa do Mundo. Assim como a Copa do Mundo, a gente fica querendo assistir Coreia do Sul e Nigéria às 11 da manhã, a gente vai querer assistir um Fluminense e Borussia Dortmund em qualquer hora, né? Independente se fosse 1 da tarde, 9 da manhã ou até 3 da madrugada. É muito legal esse clima de Copa que já está proporcionando pra gente. Claro que a gente está falando de um contexto do Rio de Janeiro, onde tem 3 dos 4 clubes estão jogando o Mundial, mas mesmo assim acho que o Brasil todo está parando para ver, principalmente os times brasileiros. Então tá bem legal esse formato, como eu falei, eu critiquei lá atrás, mas agora na prática eu tô gostando muito desse formato da Copa do Mundo de Clubes. Agora vamos fazendo os palpites, né, como a gente já fez no último programa, vamos fazer os palpites dessa rodada, da segunda rodada. Começando por Botafogo e PSG, meu amigo Luiz Guilherme, por favor, seu palpite. Eu acho que, apesar da gente falar que o Botafogo pode surpreender, o PSG dominou a Europa, tem um futebol bonito de se ver, um dos mais vistosos dos últimos anos, e joga em clima de festa.
a primeira partida contra um adversário forte, como o Atlético de Madrid, parece que não reconheceu o adversário, jogou muito bem. Então, acho que, para a tristeza dos torcedores alvinegros, eu acho que o PSG vence. Acho que por 3-1, talvez o Botafogo ali consiga fazer um gol. Igor Jesus, atacante de seleção, então pode fazer esse golzinho, mas acho que a vitória é francesa. Na minha opinião, aí vai a minha opinião, eu acho que o Botafogo vence 1-0, o gol de algum jogador mais aleatório que a gente não vê fazendo tanto gol. Ou vai ser um gol de pênalti do Alex Telles, espanca a bola no meio e segura o jogo todo. Ou um gol, sei lá, do Gregory, sabe? Tipo, um jogador que não tem tanto gol. Eu acho que tá bem assim. Ou o Marlon Freitas da vida, acho que um gol dele seria muito top. Qualquer gol de qualquer jogador, pode ser até o Renato Paiva fazendo gol que o torcedor vai ficar feliz. Independente, eu acho que o Botafogo vence. Crava aqui, 1-0. Os laterais do Botafogo têm sido muito artilheiros, pode ser que surpreendam também. Exato. Falando agora do Flamengo e Chelsea, eu tô sentindo que vai ser um empate. Eu também. Eu acho que vai ser um empate, um 2-2, 1-1. Eu anotei 2-2 porque eu acho que o Flamengo tem time pra fazer gol, mas o Chelsea também ali no talento individual também, Cole Palmer, pode fazer alguns bons lances, apesar da defesa sólida do Flamengo. O Flamengo é um time que pressiona muito, então no contra-ataque com esses jogadores do time inglês que surpreendem, tem uma qualidade técnica muito grande, uma qualidade de elite europeia, eles podem também se destacar e desequilibrar o confronto. Então para mim um 2-2 é um placar de um jogo que promete ser muito bom, com muitos gols, com ótimas jogadas e defesas que talvez não consigam parar o adversário pela qualidade do rival. Sabe qual 2-2 vai ser? Vai ser um 2-1 Flamengo, aí no finalzinho vai entrar o Andrei, cria do Vasco, aquela rusga antiga, então ele vai acabar fazendo a jogada do último gol, que vai dar aquele empate no finalzinho, dando aquela sensação de quase para a torcida do Flamengo. Mas fica tranquilo, torcedor flamenguista, que vocês vão ganhar do Los Angeles FC na última rodada e vão passar de fase tranquilamente. Agora falando do Fluminense para finalizar, Fluminense e o San no sábado, é vitória do Fluminense 2-1, 2-1 não, perdão, 3-0. 3-0, Cano fazendo gol, John Arias, Canóbio. E eu vou te falar, Fluminense pode até explorar mais de 3-0, hein? Eu acho que é 3-0, eu também tinha anotado aqui 3-0, assim como você, porque o Fluminense quer ganhar, tem time para ganhar de uma equipe que perdeu para o Mamelodi Sundowns, que não parece ser uma grande equipe também tecnicamente. Então o Fluminense tem tudo para deitar e rolar, mas é importante segurar também para outra partida, para garantir a classificação, porque tem 6 pontos em disputa, já que empatou o primeiro confronto, e precisa pelo menos ser melhor do que ou o time da Coreia do Sul ou o Mamelodi Sundowns. Então vai vencer com folga, mas também precisa repor energia, também talvez dar um tempo pro Cano jogar, que tá voltando, enfim, fazer um rodízio de jogadores. Então acho que vai ser uma vitória tranquila, sem muito exagero também. E esse foi o Resenha 90 dessa semana. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso site Substack, onde nós escrevemos as crônicas pós-jogo. Rapaziada, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau, valeu! Até a próxima.